E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruce e para quem não me conhece, eu sou escritor e desta vez eu trago um review da light novel Morte, a Garota do Funeral Marítimo, publicado aqui no Brasil pela editora New Pop em 2019. Eu não lembro exatamente o mês e eu devia ter pesquisado isso, mas enfim. Eu estou refazendo esse podcast porque o anterior, a qualidade sonora não estava muito legal e uma qualidade melhor, né? Vale a pena. O link do site de compras da editora New Pop vai estar na descrição para quem tiver interesse, e lá também você encontra informações técnicas da obra, tipo o papel que foi usado, número de páginas, esse tipo de coisa, além de ter um monte de outras obras publicadas aqui no Brasil pela editora New Pop. Agora voltando ao assunto principal do que se trata esta bela light novel, baby! Ho, ho! Bom, acho que eu posso começar mencionando que, apesar de ser uma obra japonesa, a história não se passa no Japão. Se passa ali pela Europa, entre França e Itália, não estou muito lembrado e eu acho que eu deveria lembrar. Mas, bom, acho que a única característica que a obra ainda carrega do Japão é só a própria arte e o escritor, né? Que é Keika Hanada, e as ilustrações são de Ione Kazuki. E eu até achei bem interessante o fato de a história não se passar no Japão, porque, tipo, abre portas aí para você recomendar o livro para os seus amigos que não curtem muito esse universo de mangás, animes e cultura japonesa no geral. Acredito que a época em que a história se passa é nos anos 2000 mesmo, embora não esteja muito claro, eles não dizem assim datas ou coisa do tipo, mas eles mencionam aqui computadores, celulares, e-mail, então é de se pensar que se passa em algum momento aqui do século XXI. O título da obra se dá por causa de uma doença mencionada na história, a doença morte. E o que faz essa doença? Bom, ela praticamente faz os jovens se suicidarem um pouco antes de entrarem para a fase adulta, ali entre seus 18 e 19 anos. Enquanto eu lia sobre a doença, até pensei que era uma espécie de, sei lá, doença psicológica, mas o livro esclarece bem que não é uma doença psicológica, é uma espécie de outra doença aí que ninguém sabe ao certo do que se trata, além de ter outras bizarrices aí envolvidas. Talvez seja daí que vem o gênero de fantasia da história, e eu tinha até esquecido de mencionar isso no começo do podcast, mas as categorias da história são de fantasia e aventura. Sendo que, ao meu ver, os gêneros de drama, romance e suspense se encaixariam muito melhor. Eu até concordo com a categoria de aventura, porque dá pra sentir uma certa aventura enquanto se lê. O gênero de fantasia até se encaixa por causa da doença morte, que é uma doença fictícia, ok, mas preciso comentar que ela não é o foco principal da história. Tem um foco maior no drama e no romance, com um leve suspense, por isso que acho que os gêneros romance, suspense e drama se encaixariam melhor. No começo do livro, o clima de suspense é grande e tem até um certo micro-romance entre os dois dos personagens principais. Não sei se essa expressão existe, micro-romance, mas se não existe eu acabei de criar. E esse micro-romance, bem, é aquele romancezinho jovem, sabe? Romance inocente. Pelo menos essa é a impressão que o autor conseguiu passar muito bem pra mim. Posso mencionar também que a história muda de narrador para um personagem que eu, em específico, não imaginei que seria o personagem principal da história, e você acaba vendo tudo aquilo por outros olhos, vendo o que aconteceu antes para chegar àquilo, e faz você ver realmente ali quem é o vilão no final das contas. E nessa pequena, na verdade grande troca de narrador, um outro romance nos é apresentado aqui, dessa vez um romance de verdade. E é aí que a história passa mais um clima de drama junto do romance. Isso vai até o final do livro, tendo alguns outros elementos de suspense. Em particular, gostei bastante do romance abordado aqui, e pensando melhor, eu até sou grato por ter essa troca de personagem principal. Acredito que eu não suportaria ler o restante do livro se o mesmo personagem apresentado no início fosse o mesmo no decorrer da história. Se você chegar a ler, talvez você até entenda o porquê eu falei isso. E já que eu mencionei aqui os personagens, posso citar que cada um deles é até bem construído, tipo, na questão de que cada um tem uma cena importante, você tem uma sensação mais ou menos que não existem figurantes ali, todo personagem tem um papel importante. Isso é muito legal, mas não estou dizendo que, tipo, não tem protagonista, tá? Lógico que tem um personagem específico que tem mais atenção, mas todos ali têm sim um papel muito importante.
Bom, no geral, os personagens são sim bem interessantes e eu sei que pode parecer bem genérico eu estar falando isso, só que se eu falasse algo mais, acho que seria spoiler. Então, é. Agora, só um pequeno comentário sobre as cenas do livro, e quando eu digo cenas, não me refiro às ilustrações, e sim à questão da escrita do autor, descrição de cenas, acontecimentos e coisas do tipo. Bom, é uma leitura leve, tudo bem? Você não vai precisar estar com um dicionário do lado aberto para ver o significado de alguma palavra. Não tem palavras difíceis aqui e isso é legal porque você pode recomendar aí para as pessoas que você conhece que não estão acostumadas com leituras muito complexas, sabe? Não tem palavras difíceis, é uma leitura leve, bastante envolvente. Eu não senti tédio em algum momento enquanto li, então, legal. Vale mencionar também que a tradução da editora New Pop está perfeita, eu não encontrei nada muito estranho aqui enquanto lia. Achei 2 erros de digitação, mas nada que te atrapalhe de forma drástica na leitura. Essa obra é completa em 3 volumes, tudo bem? E todos os 3 já estão publicados aqui no Brasil, também pela editora New Pop, e o que é bem legal. E eu não sei se os outros volumes tratam de uma história diferente, coisa do tipo, porque eu só tenho o primeiro, e o primeiro volume ele tem uma história fechada, o que é bacana, é como se fosse um livro único, sabe? Então eu não sei se os outros tratam de uma história diferente, ou é no mesmo ambiente, não sei. Mas se vocês quiserem que eu traga um review aqui dos próximos, eu trago numa boa, porque eu gostei da obra, gostei da base, da história, enfim. A probabilidade de eu comprar outros volumes é bem alta. Agora, o que eu achei sobre a história, no geral, ou a obra, no caso, o volume 1. Bom, como eu já mencionei, eu gostei bastante da história, na verdade não esperava gostar tanto, não me arrependo da compra. Eu me envolvi com a história de uma forma bem legal, gostei dos personagens, é recomendável sim. Para alguns talvez nem tanto, porque eles abordam aqui a questão do suicídio e tal, coisas do tipo, mas assim, eles não abordam isso aqui de forma agressiva, sabe? É só questão de mencionar isso. Então, se você é sensível quanto a esse tipo de assunto, não tem com que se preocupar aqui, tá? Eles não abordam questão do suicídio, morte de forma agressiva. Tudo bem? Eles abordam o tema de uma forma mais passiva, mais tranquila. Em particular, eu gostei bastante da arte, e só a capa já influencia bastante na compra, que foi o meu caso, e eu posso lhe garantir que esse não é um daqueles livros que a arte é bonita, mas não tem nada de conteúdo. Não, não. Posso garantir que você não vai se arrepender da sua compra. Se você quiser adquirir esta obra, você pode ir no próprio site de compras da editora New Pop. Além dessa, eles têm outras obras publicadas aqui no Brasil, como eu já havia mencionado no início do podcast. Mas se for mais conveniente para você, também tem na Amazon, tudo bem? E em outras livrarias e lojas especializadas que vendem só mangás, light novels e coisas desse gênero. E este foi o podcast. Eu espero muito que você tenha gostado e que de alguma forma tenha sido útil para você. E como eu mencionei, a primeira versão deste podcast estava um pouco ruim a qualidade sonora, por isso que eu regravei, mas eu vou deixar o link dele aí na descrição, porque lá eu dou mais detalhes da história da obra. E se você não liga tanto para spoilers, então é uma ótima recomendação. Tudo bem? Até a próxima, baby!